Olá, boa tarde novamente. Bom, dessa vez vamos começar a fazer alguns pequenos códigos aqui, só para a gente dar uma pequena refrescada na memória e também para lembrar de algumas coisas que talvez a gente já esqueceu, não é mesmo? Então, bom, começando aqui da onde a gente parou com o nosso código no último vídeo, né? A gente acabou não fazendo nada, só abriu o o Visual Studio mesmo. Então, a primeira coisa que a gente faz, não a página HTML, é começar aqui com o doctype, doctype HTML, e agora aqui HTML de novo. E esse aqui já fechou sozinho. Dentro do HTML a gente vai ter o head e embaixo do head o body. Bom, pronto. Esse aqui é o corpo padrão de todo arquivo HTML, certo? E o que a gente for programar tem que estar dentro do body, tá bom? Dito isso, então para que serve o head? No head aqui, normalmente a gente coloca algumas informações, como o título da nossa página, que aqui eu já vou colocar, pode ser aula 1, tá? E também algumas importações de imagem ou de alguns outros arquivos que a gente vai utilizar futuramente. Já já eu vou acabar importando, inclusive, alguma coisa. Mas por enquanto vai ficar assim, certo? Esse aula 1, vamos ver como que ele está ficando então no nosso site. Quando eu clico aqui no Go Live, lembrando, esse Go Live está aparecendo aqui para mim. Quer dizer, eu acho que vai aparecer para você também, mesmo sem extensão. Mas tem uma pequena coisa que aquele Live Server faz, que é bom você baixar, tá? Como vocês podem ver, não tem nada no nosso site, obviamente, a não ser o título, que aqui em cima, não sei se vai dar para enxergar, está escrito aula 1, tá? Beleza, então vamos colocar algumas coisas aqui nesse site. Vou colocar um H1, escrever testando, vou colocar também um spam e vou colocar teste. E só isso, vamos dar uma olhada. Opa, Open with Live Server, tá aqui, testando e teste. Agora, deixa eu só deixar bem claro para vocês o que que o Live Server faz. Quando eu atualizo qualquer coisa aqui no meu código, eu vou colocar aqui alô e dou um Ctrl S, né? Eu tenho que salvar, ele já vem aqui bem rapidão. É basicamente isso que ele faz. A gente não tem que atualizar a página ou algo assim. É isso que o Live Server está fazendo para nós. E, bom, esses pequenos códigos aqui, a gente também pode observar pelo F12. Deixa eu dar um zoom aqui antes. Aqui na nossa página, se a gente der um F12, a gente pode acompanhar ele por aqui também. Ó, aqui a gente tem o head com o título aula 1, beleza? Está aqui aula 1. E no body a gente tem um H1, um spam e um outro H1. E aqui dá para ver também a diferença entre o H1 e o spam, né? O H1 ele ocupa a tela toda, mesmo o texto não chegando até o final aqui, ó, mas ele vai até o final. E o spam não, ele vem só o tamanho dele, certo? Legal. Bom, então vamos colorir um pouco esse nosso site, né? Aqui tem algumas maneiras da gente fazer isso. A primeira é colocando diretamente as cores aqui no HTML. E isso funciona, não tem problema nenhum. Só que é um pouco ruim, porque vai ter momentos que o código vai estar um pouco grande. E para a gente visualizar o que que aquele H1 ele está daquela cor, ou por que que ele está fazendo tal coisa, fica meio chato de vir aqui e ver, sabe? Então, por isso, para evitar isso, normalmente a gente cria o que a gente chama de um arquivo CSS separado para isso, tá? Então, nesse arquivo CSS, eu vou criar aqui um H1 e vou falar que os H1s vão ser color red, certo? Salvou. E do jeito que está aqui agora, ainda não vai funcionar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ainda não está funcionando. Por quê? Porque eu não fiz a importação, tá? E deixa eu vir aqui agora e fazer.
A importação é mais ou menos assim: link real style sheet href e agora o nome do nosso arquivo, que é index.css, já apareceu aqui. Eu tenho que fechar isso aqui também. Dá um Ctrl S. Agora, se tudo estiver certo, o alô e o testando tem que estar vermelho. E tá aí, ó. Todos os nossos H1s, a partir de agora, vai ser vermelho, tá? Só que, aproveitando, né? Aproveitando, isso pode ser um pouco ruim. O que exatamente? A gente colocar uma classe para nossas tags, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para isso, tá? Porque pode ser que alguns dos meus H1s eu não quero que seja vermelho. E quando isso acontece, a gente cria uma classe específica. Bom, vamos pensar um pouco. Eu estou tentando criar uma classe que ela vai basicamente colorir algo para vermelho. No caso é letras, certo? Então eu vou chamar essa classe de letras red, só para abreviar, não vou escrever vermelho. Letras red, eu chamo color e red. Vou apagar esse daqui de cima. E agora, tudo que eu quero que seja vermelho, eu venho aqui, coloco essa classe nele, letras red. Dessa forma, eu estou fazendo com que eu coloque exatamente os que eu quero que seja vermelho, tá vendo? E não todos os H1 e todos os, sei lá, outras coisas que a gente vai ter no nosso código, tá? Eu prefiro fazer dessa forma, que eu acho bem mais organizado. Inclusive, se eu quisesse agora que o meu spam fosse vermelho, era só eu fazer, opa, era só eu fazer isso daqui, certo? Eita, o que que tá errado aqui? Acho que eu copiei errado. Pronto, agora o meu spam também está vermelho. E daquela outra forma, eu teria que colocar H1 e depois spam red, tudo color red, certo? Com esse pequeno vídeo aqui, eu acredito que já consegui fazer você lembrar de algumas coisas, como a class e como fazer essa importação aqui do nosso CSS, certo? E com o passar dos próximos vídeos, vocês vão acabar lembrando de algumas outras funçõezinhas aqui no CSS, como, sei lá, o font size, né, o font family, que aí você vai ter que importar algum outro tipo de fonte, certo? Aqui, se eu quiser colocar que a fonte vai ter 60 pixels, eu coloco. E agora todas as letras red vão ficar vermelho, gigantrolho também. Aí, ó. Enfim, acredito que esse vai ser o vídeo de hoje, tá? Bem simples, bem direto, tá bom? Muito obrigado.